Existe um tipo específico de cansaço que quase ninguém sabe nomear. Ele não vem da falta de sonhos, nem da ausência de talento. Pelo contrário, ele aparece justamente em pessoas ambiciosas, inteligentes, cheias de ideias, que sabem onde poderiam chegar, mas se veem repetindo dias iguais, adiando decisões simples, sentindo uma estranha mistura de urgência interna com paralisia externa. Se você é ambicioso, mas se sente preguiçoso, o problema não é preguiça. É algo muito mais sutil, e muito mais comum do que parece. A sociedade aprendeu a dividir as pessoas em categorias simplistas, produtivas ou improdutivas, focadas ou dispersas, disciplinadas ou fracas. Mas essa divisão ignora um ponto central. Muitas das pessoas que mais se cobram, que mais pensam no futuro, que mais se sentem frustradas com o próprio ritmo, não estão falhando por falta de força de vontade. Estão presas em um conflito silencioso entre o que desejam construir e a forma como o cérebro humano reage à pressão constante, ao excesso de estímulos e à idealização do desempenho perfeito. A ambição cria imagens mentais muito claras. Você sabe o que quer melhorar, onde quer chegar, quem gostaria de se tornar. O problema é que essa clareza, quando não vem acompanhada de estrutura emocional e cognitiva, pode gerar exatamente o efeito oposto do esperado. Em vez de movimento, surge o peso. Em vez de ação, surge a fuga. Não porque você não se importe, mas porque o cérebro interpreta o tamanho da expectativa como uma ameaça. E quando algo parece grande demais, o sistema nervoso não reage com coragem. Ele reage com proteção. É nesse ponto que nasce a falsa sensação de preguiça. Você se vê adiando tarefas simples, passando tempo demais em distrações fáceis, prometendo a si mesmo que amanhã será diferente. E cada adiamento reforça uma narrativa interna perigosa, a ideia de que você está desperdiçando seu potencial. Essa narrativa não motiva. Ela corrói. Porque quanto mais você se identifica com a ideia de que deveria estar fazendo mais o corpo entra em resistência. Não por rebeldia, mas por sobrecarga. Existe uma verdade pouco falada sobre motivação. Ela não aparece antes da ação. Ela surge depois. A cultura popular insiste em vender a ideia de que primeiro vem o impulso, depois o movimento. Na prática, é quase sempre o contrário. O cérebro humano precisa de evidência concreta de progresso, mesmo que mínima, para liberar energia. Quando tudo parece distante, abstrato ou perfeito demais, o sistema entra em economia de esforço. Não é preguiça, é autopreservação. Outro fator raramente considerado é o esgotamento causado por recompensas rápidas demais. Vivemos cercados por estímulos que oferecem alívio imediato, telas, notificações, conteúdos infinitos, pequenos prazeres que não exigem esforço. O problema não é usá-los, mas depender deles para regular emoções. Quando o cérebro se acostuma a recompensas constantes e fáceis, qualquer atividade que exija foco, paciência ou esforço progressivo passa a parecer pesada demais. Não porque seja impossível, mas porque o sistema de recompensa perdeu sensibilidade. Nesse cenário, a ambição vira uma fonte de tensão contínua. Você quer mais da vida, mas se sente drenado antes mesmo de começar. Quer crescer, mas se percebe buscando escape. Quer mudar, mas não encontra energia. E quanto mais você se julga por isso, mais distante fica do estado mental necessário para agir. A mente entra em um ciclo silencioso, cobrança excessiva, frustração, anestesia, culpa e novamente cobrança. Há também um aspecto identitário nessa equação. Pessoas ambiciosas tendem a se identificar com ideias grandes. Elas pensam em projetos completos, versões ideais de si mesmas, resultados finais. O problema é que o cérebro não trabalha bem com abstrações futuras quando o presente está emocionalmente carregado. Ele precisa de passos concretos, pequenos, quase banais, para sentir segurança. Quando tudo parece grandioso demais, o corpo trava. Quando algo parece simples o suficiente, ele se move. É por isso que muitas pessoas extremamente capazes funcionam melhor em crises do que em rotinas. A crise impõe clareza. Ela reduz opções. Ela força o primeiro passo. Já a vida cotidiana, cheia de possibilidades e expectativas, exige uma habilidade menos glamourosa, mas essencial, a capacidade de começar pequeno sem se sentir diminuído por isso. Outro ponto pouco discutido é a confusão entre disciplina e violência interna. Muita gente tenta se forçar a agir por meio de dureza, comparação e culpa. Funciona por um tempo, mas cobra um preço alto. O corpo aprende a associar ação com sofrimento emocional.
E tudo o que o cérebro associa com dor tende a ser evitado, mesmo quando é importante. A verdadeira consistência não nasce da agressão interna, mas da construção de confiança consigo mesmo. Cada pequeno compromisso cumprido, mesmo que imperfeito, envia uma mensagem silenciosa ao sistema nervoso: é seguro agir. Quando essa confiança começa a se formar, algo muda. A ação deixa de ser um evento heróico e passa a ser um gesto cotidiano. A ambição não desaparece, mas se torna mais silenciosa, menos ansiosa. Ela deixa de gritar resultados e passa a sustentar processos. E paradoxalmente, é nesse ponto que o movimento real começa a acontecer. Também é importante reconhecer que o ambiente joga contra. Não vivemos em um mundo neutro. Vivemos em sistemas desenhados para capturar atenção, fragmentar foco e estimular comparação constante. Esperar que apenas força de vontade resolva isso é ignorar como o comportamento humano funciona. Pessoas que conseguem produzir com consistência não são necessariamente mais fortes. Muitas vezes, apenas aprenderam a reduzir fricções, proteger períodos de silêncio, aceitar o tédio como parte do processo e tratar o próprio foco como algo valioso, não como um recurso infinito. Talvez a pergunta mais honesta não seja por que sou preguiçoso, mas o que, exatamente, está drenando minha energia antes mesmo de eu começar. Essa mudança de pergunta muda tudo. Ela tira o peso do julgamento moral e coloca a atenção na observação. E observar é o primeiro passo para qualquer transformação real. Se você é ambicioso, mas se sente preguiçoso, talvez esteja tentando construir o futuro com um sistema interno exausto. Talvez esteja exigindo clareza quando o que falta é descanso. Talvez esteja esperando motivação quando o que precisa é um primeiro passo pequeno o suficiente para não gerar resistência. Talvez não seja falta de capacidade, mas excesso de pressão. E há algo profundamente libertador em perceber isso. Porque significa que você não precisa se tornar outra pessoa para avançar. Não precisa eliminar sua ambição, nem se transformar em alguém incansável. Precisa apenas alinhar o tamanho dos seus passos com a realidade do seu sistema nervoso. Precisa parar de confundir intensidade com progresso. Precisa permitir que o movimento volte a ser simples. A ambição saudável não grita. Ela sussurra. Ela não exige tudo de uma vez. Ela se sustenta no tempo. E quando você aprende a ouvir esse ritmo mais silencioso, algo curioso acontece. A preguiça começa a perder força. Não porque você se tornou mais duro, mas porque finalmente parou de lutar contra si mesmo. Talvez este seja o ponto mais importante de todos. Não é que você não esteja fazendo o suficiente. É que você tem tentado fazer do jeito errado para quem você é agora. E até que isso seja reconhecido, a tensão continua. Mas quando essa consciência surge, o caminho deixa de parecer pesado. Ele não fica fácil. Ele fica possível.